De um lado, uma seleção brasileira comandada por Ramon Menezes e repleta de novidades. Do outro, uma seleção marroquina que acabou de surpreender o mundo durante a Copa do Catar, comandada pelo Regragui. Veja tudo o que você precisa saber sobre Brasil e Marrocos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, para mais um pré-jogo, dessa vez um pré-jogo de Brasil e Marrocos, como as duas seleções deverão ser escaladas para o confronto que vai acontecer no dia 25 de março, no sábado, dia 25 de março, às 19 horas, horário de Brasília. Um Brasil que vem repleto de novidades, comandado por Ramon Menezes, contra uma seleção marroquina que ainda é comandada pelo Regragui e deve manter uma base que foi muito importante durante a Copa do Catar, né? Uma seleção marroquina que alcançou a 4ª colocação, chegou à semifinal, terminou perdendo também na disputa pela 3ª colocação contra a Croácia, mas vou trazer nesse vídeo uma provável escalação tanto do Brasil como da seleção marroquina, inclusive como os jogadores deverão ser distribuídos em campo com um campinho aqui ao lado. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você também deixar o joinha aqui embaixo, ativar o sino de notificações para sempre estar recebendo conteúdos como esse. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro Manhano e trabalho na rede oficial, também presente aqui no YouTube, e estou começando esse meu canal também. Pedir para você se inscrever aqui para dar um apoio, para me dar uma força nesse início de trabalho. Mas bora já iniciando essa análise, já trazendo um pouco de um retrospecto. Brasil e Marrocos se enfrentaram apenas 2 vezes na história, uma vez em um amistoso, em 97 o Brasil fez 2-0, e outro na Copa do Mundo de 98 o Brasil fez 3-0, ou seja, o Brasil não tomou nenhum gol da seleção marroquina até o momento. Só que é um outro momento, um momento onde uma seleção brasileira passa por um processo de reformulação, não tem mais o Tite à beira do gramado, vai ter o Ramon Menezes nesse processo de transição até a chegada de um treinador em definitivo, e é um Brasil que tem alguns novos nomes, alguns nomes que fizeram parte do Sul-Americano Sub-20, inclusive eu já fiz um vídeo trazendo todos os convocados para a seleção para esse amistoso contra Marrocos, mas esse vídeo agora é com outro intuito, para trazer prováveis escalações. Falando um pouco sobre Marrocos, Marrocos deve ir com uma base que fez a Copa do Mundo de 2022, com uma seleção bem já montada, uma seleção já muito bem conhecida. Já trazendo as escalações, começando com a seleção marroquina que joga aí num 4-5-1 na prática, né? Tem ali o Buffon pelo lado direito, tem o Ziyech pelo lado, na verdade o Ziyech pelo lado direito e o Buffon pelo lado esquerdo, mas eles são atacantes, são jogadores de velocidade de ponta direita e ponta esquerda, mas na configuração marroquina eles atuam muito recuados quando o Marrocos não tem a bola. E é uma tendência de Marrocos em muitos momentos nesse jogo não ter a bola e Marrocos ficar num 4-5-1 de fato. E já trazendo a provável de Marrocos, tendo o Bono no gol, um goleiro que teve muito destaque durante a Copa. Na verdade, os 11 de Marrocos tiveram muito destaque durante a Copa do Mundo. Mas Bono no gol, e aí tem o Hakimi, jogador do PSG, na lateral direita, o Aguerd ou o Yamik como um dos zagueiros direitos. Os dois atuaram durante a Copa do Mundo. O Sainz seria o zagueiro esquerdo. Na lateral esquerda, tendo a presença do Mazraoui, também um lateral que foi muito importante, principalmente na base defensiva. Não era um lateral que apoiava tanto, mas defensivamente é um lateral que é muito importante. E no meio de campo, os 5 jogadores, né? Na prática, na teoria, se você observa essa seleção marroquina, teriam 3 jogadores no meio de campo: o Amrabat, o Onahi e o Sabiri. Só que, como eu comentei agora há pouco, o Buffon volta para compor o meio de campo e também o Ziyech volta para compor o meio de campo. Então, na prática, fica aí um 4-5-1, em alguns momentos ficando um 4-1-4-1, com o Amrabat ficando entre a linha dos zagueiros e a linha um pouco mais à frente do meio de campo. Na frente, de fato, o En-Nesyri, né, o centroavante que tem alguma mobilidade, em muitos momentos da Copa do Mundo recebeu algumas bolas longas, mas não é de fato uma característica dessa seleção marroquina, que apesar de em muitos momentos jogar recuada, quando consegue recuperar a bola, ela sai em bloco, né? Ela sai com as linhas muito bem aproximadas, falando jogador por jogador, na verdade, setor por setor.
É uma linha defensiva que é muito interessante, jogadores que conseguem, que deram uma liga de fato ali na linha defensiva. O Hakimi, apesar de apoiar muito, é um lateral que consegue dar uma base defensiva, e quando ele sobe, o Aguerd ou o Yannick consegue fazer a cobertura nele. O Onahi também faz essa cobertura muito bem, assim como o Amrabat, principalmente. O Amrabat é o jogador mais de marcação, à frente da linha dos zagueiros, e é um Amrabat que consegue fazer muito bem essa cobertura, tanto do Hakimi como também do Mazraoui, principalmente do Hakimi, que é um lateral que avança um pouco mais. Esse corredor direito da seleção marroquina tende a chamar muita atenção pela presença do Hakimi e pela presença também do Ziyech ofensivamente, né? É um corredor direito que tem muito poder na teoria e na prática também. Só que o lado esquerdo, com o Buffon, foi um dos pontos que durante a Copa do Mundo surpreendeu muito. É um jogador que antes da Copa se tinha muita dúvida na questão de o quanto ele é irregular, né? Um jogador que às vezes atua bem, às vezes atua muito mal. Durante a Copa do Mundo ele manteve uma regularidade muito interessante, e aí o Buffon também nesse corredor esquerdo é algo que dá um certo equilíbrio para esse time, para essa seleção marroquina. Mas é uma seleção que de fato sobe em bloco quando recupera essa bola. E consegue recuperar muito bem essa bola, porque as linhas do meio de campo e a linha da zaga, a linha dos defensores, ficam muito próximas. Eu coloquei esse campinho com o En-Nesyri apenas um pouco mais avançado, e de fato é o que acontece. O En-Nesyri fica um pouco mais avançado e as duas linhas iniciais ficam um pouco mais recuadas. Dá para dizer que é uma retranca? Não, especificamente, porque é um time que marca muito bem, às vezes avança um pouco a linha, e quando pega a bola, ele não se desfaz da bola simplesmente, ou não busca um passe muito longo, tenta construir de fato. E essa construção passa já do pé do Amrabat, passa muito pelo pé do Onahi. O Sabiri nem tanto, mas o Onahi participa muito dessa construção. E os jogadores de lado, né, o Ziyech e a presença do Buffon também. Dois jogadores que têm muita velocidade, né? O Buffon principalmente consegue na velocidade surpreender o adversário. O Ziyech na velocidade também, mas também na qualidade do drible e também de encontrar um passe, por exemplo, para a chegada do Onahi, para a chegada do En-Nesyri ali na área. Mas são esses os 11 iniciais da seleção, muito provavelmente os 11 iniciais da seleção marroquina. Bora partir já para a seleção brasileira. Como eu comentei, teve algumas novidades. Alguns jogadores, inclusive do Sub-20, do Sul-Americano, que foi campeão em 2022, devem participar já do time titular. Inclusive eu já trago a escalação da seleção brasileira provável. Começando com o Ederson no gol, perdão. Lateral direita, tendo a presença do Emerson Royal, jogador que vem muito bem no Tottenham. O Arthur do América foi convocado, mas a tendência é o Arthur no máximo ganhando a oportunidade durante o segundo tempo, mas o Emerson deve ser esse lateral direito. A zaga tendo o Ibáñez ou o Bremer como zagueiro, um dos zagueiros. O outro é o Éder Militão, 99% sendo titular. Lateral esquerda tendo o Alex Telles, e na minha visão é um excelente lateral, tende a, nesse próximo ciclo, ser de fato um lateral titular. O outro que pode ganhar uma oportunidade foi convocado, é o Renan Lodge, mas é uma tendência do Alex Telles tá nesse time titular. Meio de campo, Casemiro 99%, assim como o Éder Militão, deve ganhar a oportunidade, deve ganhar a posição ali, inclusive com a faixa de capitão. O outro volante fica uma dúvida, vai o João Gomes, vai o Andrei? É uma possibilidade aí de estar entre os dois. Os dois volantes, no caso, seriam essas opções: Casemiro, João Gomes ou Andrei. Um pouco mais à frente, o Paquetá deve ser o titular, o meio ofensivo, e no ataque, um Vinícius Júnior pela esquerda, um Vitor Roque, né, jogador que também participou do Sul-Americano Sub-20 como centroavante. Para quem não acompanha muito o Vitor Roque, é um jogador que, apesar de ser um centroavante, ele não tem tanta altura em si, de fato. Ele é um cara que tem muita mobilidade, agrega na mobilidade e no posicionamento. Tende a evoluir muito e nesse próximo ciclo pode ser muito importante. Achei interessante a convocação dele. O Richarlison não foi porque teve uma lesão, terminou sendo cortado.
Na ponta direita tem a dúvida entre o Antony e o Rodrigo. Dois jogadores que ocupam a mesma faixa de campo, o Antony pelo Manchester United e o Rodrigo pelo Real Madrid, só que são jogadores com características diferentes, no sentido de o Antony puxa para o centro, né? Puxa para o meio para finalizar ou buscar um passe. O Rodrigo pode puxar para o meio, mas a tendência é sempre um Rodrigo buscando o fundo para fazer uma jogada de 1 contra 1 ou para buscar um passe, para buscar um cruzamento. É o que diferencia muito esses dois jogadores, mas são dois jogadores muito interessantes aí para a seleção, para o Ramon Menezes utilizar. Eu acho que os dois devem ganhar oportunidades nesse amistoso contra a seleção marroquina. Minha expectativa do jogo é de um jogo muito difícil para o Brasil. É difícil dizer isso, mas vejo uma seleção marroquina, não dá para dizer favorita, mas é uma seleção marroquina que pode ganhar esse jogo e diria até com um pouquinho ali acima do Brasil, pelo menos taticamente, né? O Ramon Menezes está pegando agora nesse processo de transição, isso pode fazer com que Marrocos se torne ainda mais superior, mas Brasil vamos aguardar, um Brasil que deve jogar num 4-3-3, mantendo uma formação que já vem sendo utilizada há um bom tempo, e é um Brasil que vai testar algumas peças, né? É o momento de errar, é o momento de testar contra uma seleção marroquina que é muito compacta, uma seleção marroquina que consegue ter uma forma de jogar que já surpreendeu durante a Copa do Mundo e também pode surpreender nesse próximo ciclo, né? Para a próxima Copa do Mundo, já começando nesse amistoso contra o Brasil. Queria que você comentasse aqui o que você espera para esse jogo entre Brasil e Marrocos. Vai acontecer às 19 horas de Brasília, nesse dia 25 de março. Queria que você comentasse aqui, pedir novamente para você se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, ativar o sino de notificações também, porque isso ajuda demais no meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.